Esperando ver se o povo entra. Corpo chique. Está aguardando esperar entrar mais gente para a gente começar. E a convidada entrar também, né? Pra gente começar a live. Olha aí. Olá, Suzana. Sua convidada já chegou, né? E aí, essa live da revista Fronteiras Plurais, né? O projeto Falas Plurais, um projeto quinzenal, ou seja, de 15 em 15 dias vão ter lives falando sobre diversos assuntos. E hoje a gente vai falar sobre a mulher no cordel, né? E a nossa convidada é a Suzana Moraes, que é historiadora, contadora de história e cordelista. Vou chamar a Suzana pra gente começar a conversa aqui, pra não ficar só conversando sozinha, né? E esperar a Suzana. Olha ela aí. Oi! Ah, meu amor, tudo bom? Boa noite, tudo bom, querida? Boa noite, tudo Tá muito bom? alta essa tela, gente. Baixa mais um pouquinho. O que é que tu acha? Não, tá bom, sim. Tá Se você boa? quiser botar mais central, Né? você... Deixa eu botar um caos. Porque tu sabe que essas coisas assim de live é tudo no improviso, né? Né? A Deixa gente eu tá botar. aprendendo tudo junto, essas coisas, né? É, menina, é verdade. Deixa eu ver como é que fica agora aqui. Não, fica muito baixo também. Olha aí. Quando a gente fica muito baixo, fica muito alto. Agora eu acho que ficou bom. Olha, tá linda. Agora Melhorou? foi. Tá Melhorou. ótimo, tá ótimo. Tudo bom, Carol? Tudo bom, meu anjo? Tô Obrigada bem. pelo Você? convite, viu? Que é isso, a gente que agradece essa contribuição maravilhosa, né, no espaço que é necessário falar, né? Que é o cordel, que é
um gênero literário que majoritariamente as pessoas já pensam em nomes masculinos, né? Já pensam em homens para falar sobre o cordel, a É, literatura de cordel, né? E é necessário dizer que também, sim, existe mulher que faz cordel, né? é, E aí é necessário dizer também que mulher fazendo cordel já existe desde 1938, né? Pelo que eu tenho lido. sim, Em 1938 existia uma cordelista que, por conta de todo esse universo masculinizado que é o cordel, né? Que se tornou o cordel, porque a oralidade, o cordel veio da oralidade, e a oralidade é uma coisa que do domínio mais do feminino, do contar história, né? Assim, que a gente vê mais essa oralidade para o público, né? Para é, fora de casa, ele se tornou mais masculino, né? E aí, nesse universo que se tornou mais masculino, que é a literatura de cordel, a gente vê uma mulher em 1938 que se viu na necessidade de colocar um nome masculino para poder criar a sua obra, né? é verdade. Mas eu vou deixar E assim, quem entende, né? é, Falar e melhor. assim é interessante que quando a gente começa a ler e a perceber essas coisas, é que as mulheres, elas são, dentro de, historiograficamente falando, responsáveis pela perpetuação da cultura oral. Na maioria das culturas orais, as mulheres Sim. são quem perpetua, né? As cantigas, né? As brincadeiras de roda, enfim, a, os ditos populares, as histórias que são passadas de geração em geração, ela é muito da oralidade feminina, né? A Sim, gente sim. sempre tem uma mãe que conta história, uma tia que conta história, uma professora que conta Aham. histórias. E o cordel não deixa de ser uma contação de história, né? Ah, eu Sim, queria sim. saudar aí, em nome de todos os pesquisadores da literatura de cordel, meu amigo Aaron, que está de Boston nos assistindo. Ele Olha que maravilha. é um grande pesquisador de literatura de cordel. Eu queria mostrar para você uma coisa que eu tenho com muito carinho. Você acabou de falar dessa mulher, 1938, que escreveu o primeiro cordel, e eu tenho essa edição aqui, Gente, que coisa linda. que eu Olha. guardo com muito carinho. Ó, esse rapaz aí, o Altino, está escrito logo em cima, Aham. Altino Altina Alagoano. Aí, Lagano, isso é é ela, revoltando. Altino né? Alagoano era o marido dela, da Maria das Neves Batista. Ah, Ela era filha de cordelista e neta de cordelistas também, de cantadores, né? Ela vinha uhum. de uma família de tradição oral, o irmão dela também escrevia. Ela escrevia, mas não era permitido que ela assinasse, então ela assinava com o Com pseudônimo do o marido, nome o Altino do Alagoano. marido. Eu tenho esse Aham. livrinho aqui com muito carinho, amarelado, tá vendo? É lindo. Trouxe para mostrar para vocês. Ai, Mas que então, lindo. eu queria me apresentar de um jeito Fica à diferente, depois vontade. posso. Com certeza, fica à vontade. A casa é sua. Então vamos assim, ó. Eu sou Suzana Moraes. Me apresento cordelista. Dentro dessa minha arte, sou mulher e ativista. Como boa nordestina, me afirmo como artista. E no meu ponto de vista, é preciso defender tudo o que já conquistamos com o peso do sofrer, de trabalho e muito sangue. Temos que reconhecer. Fizemos por merecer. Nós não pedimos favor. Viemos mostrar para o mundo que a mulher tem seu valor. As mãos não vamos soltar, nunca iremos nos calar diante do opressor. Nós gritamos com furor, garra e determinação. Nessa vida somos uma, temos um só coração que grita dentro do peito e suplica por respeito. Nunca mais nos calarão. Coisa mais linda. E aí mostra já, né, já inicia o tipo de literatura de cordel, né, que a mulher produz. É, Que aí os estudos já mostram também que é um cordel diferente, né? Um cordel que vai falar de outro lugar, né? Que vai puxar para outro lugar, que vai mostrar um outro olhar sobre a vida, né? Porque o cordel
nada mais que falar da vida, né? Falar das vivências, do, do sentir, né? E é um outro sentir. O cordel da mulher é um cordel que vai falar de outro sentir, né? E também vai mostrar a mulher de outro jeito, porque o cordel que é escrito por homens é um cordel que tende a mostrar a mulher num lugar, né? No lugar do doméstico, no lugar da mulher ideal, né? Isso. O que se espera de uma mulher. E aí o cordel feminino vai vir mostrar uma outra coisa, né, pra gente. Ele Aí dá um você lugar de pode falar fala, né? muito mais. Hã? O cordel escrito por mulher, ele nos dá um lugar de fala. É a história da mulher contada pela mulher, né? Sim. A gente sabe que a história do que a gente conhece, a grande mídia chama de minoria, que na verdade é a maioria, mas chama-se minoria porque não é representada. Então, Sim, sim. a história dessas pessoas, ela sempre foi contada por homens brancos, né? A história dos negros foram contadas por homens brancos. A história dos índios contada pelo homem branco. E a história da mulher contada pelo homem branco. Então, é importante, é por isso que eu, enquanto mulher cordelista, eu assumo o meu lugar de fala. Eu não permito que a pessoa, o feminino, seja mais mistificado ou, sei lá, coisificado, materializado na voz dos homens, né? É por isso que eu sou uma militante mesmo do cordel feminino. Tem que ser, a gente já nasce tendo que ser militante, né? Tendo que lutar. Sendo mulher, a gente já nasce tendo que lutar por várias coisas, por vários espaços, né? E aí o cordel é mais um espaço que a gente precisa lutar, né? Tem um colega aqui perguntando sobre o cordel com os movimentos sociais, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como como é como objeto de conscientização, né? Como nas ligas camponesas, se você puder falar um pouquinho para. Falo, maravilhoso essa pergunta. Eu estava lembrando disso ontem, tu crê? Porque Ah, que a coisa. gente está vivendo esse momento, eu estou passando essa coisa da pandemia, do isolamento, tem me feito criar e pensar muito sobre o meu lugar de cordelista, de mulher cordelista, nessa atualidade. Depois eu falo de projetos. Mas eu estava justamente pensando sobre isso, falando sobre o racismo, aí lembrei de Solano Trindade, aí falando do aumento da fome, lembrei de Josué de Castro, falando da possibilidade, da impossibilidade da educação, eu lembrei de Paulo Freire. E Hum, uma coisa que é pouco falada, e agora eu vou falar das ligas camponesas, é que o Paulo Freire utilizava um cordel para a educação. Né? Um dos primeiros educadores, gente, que entendeu a necessidade, a importância cultural. Eita, parou, não foi? Voltei? travou. Voltei, né? Voltou, Travou, mas voltou. voltou, pronto. E aí, a primeira. É muito importante falar isso. Nos estudos sobre Paulo Freire, a gente vê ele levando para dentro das ligas camponesas, para dentro das comunidades rurais que ele frequentava e que ele alfabetizava, ele utilizava a expressão da literatura de cordel. Né? O meu avô era um homem da roça, sertanejo, do sertão do Pajeú, e de toda a comunidade que ele morava, a única pessoa que sabia ler era ele, e ele alfabetizou a família inteira pelo cordel. A minha mãe começou a aprender a ler através do cordel, né? Então, a gente conhece, o cordel foi a primeira cartilha do sertanejo. E permanece ainda hoje. Eu fiz um trabalho com o MST, com o cordel, com o pessoal daqui da FETAP, a Federação dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco. Eu estou sempre engajada, né, nessas lutas sociais. E sempre que me chamam, eu faço questão de ir, de dar minha palavra, porque eu entendo que o cordel é resistência. Aí tem tanta gente Sim. bonita entrando aí, ó. Tem uma mulher É, maravilhosa. e quem fez a pergunta foi Magno. Foi Magno? Ah, Magno querido, maravilhoso. Então, assim, a gente entende a importância do cordel na alfabetização. Não apenas dos adultos, mas também dos jovens e das crianças, sabe? Então, o cordel ele é resistência. Quando a gente consegue entender o significado e a carga histórica que ele está inserido, sim, é importante inserir o cordel dentro das ligas camponesas, dentro dos acampamentos, dos assentamentos, sabe? Dentro das comunidades rurais, quilombolas também, enfim, onde couber, onde permitir
a gente tenta colocar. É bom, né? Além de colocar nesses espaços como instrumento de resistência, né? Instrumento de formação para a resistência, também colocar nos outros espaços como instrumento de reconstrução, reformulação de ideias, né? Mudança de paradigmas. É bom estar em todos os espaços, né? E Para aí você ter uma é ideia, isso. Carol, em nenhuma Ah, academia brasileira, na Academia Brasileira de Letras, ou nas academias estaduais que seja de letras, nenhum deles tem uma cadeira de cordelistas. Não existe um cordelista sentado numa cadeira dessas. Entende? Não é ah, pertencente, ainda está aquém da realidade. E a gente precisa trabalhar muito para mudar isso. Então, o que é que o cordelista faz? Ele se junta, ele funda a sua própria academia, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, a Caruaruense de Literatura de Cordel, a Academia Cearense de Literatura de Cordel. Mas isso uhum. não é interessante porque segrega. Eu Sim, não, eu não sou muito a favor da segregação, eu gosto da fica união. na bolha, né? Exatamente, exatamente. E assim, e você não. O IFAM reconheceu ano passado o cordel como patrimônio, né? Sim. Isso já dá para a gente já é um grande passo. Quando a gente consegue institucionalizar a importância do cordel, a gente já Uhum. consegue ter uma esperançazinha da possibilidade de quebrar a barreira, né? É verdade. É isso. E é engraçado pensar isso, né? Engraçado, né? Doloroso pensar que o cordel, que é uma produção tão rica, né, não está nesse espaço, né, como a Academia Brasileira de Letras. E aí a gente pode pensar, pensando também nas outras produções que as pessoas consideram como não científica, né? Os saberes que as pessoas tendem a chamar de saberes, mas são outras ciências, são outras epistemologias, né? Que aí se coloca em outro lugar, né? Porque não tem a regra, o método do que é científico ou do que é colocado como uma literatura, né? Como cultura, que ainda tem Sim, essas divisões, né? Cultura e cultura popular. é. E aí É absurdo. relega um lugar menor, né? Como, por Aham, exemplo, a literatura infantil, que é outra bandeira que eu defendo com sim, muito. Eu sim. defendo assim do fundo do meu coração. Eu costumo dizer que eu me encontrei, enquanto cordelista, dentro da literatura feminina e dentro da literatura infantil. E aí, nessa Eu te literatura. conheci dentro da literatura infantil, né? E essa literatura feminina me abriu as portas para o feminismo, para o erótico, para o gracejo, para tanta coisa. E assim, você falar dentro da sua literatura de maneira coloquial não é fácil. E Uhum. talvez por isso as pessoas pensem que é fácil. Mas para você escrever um cordel, você precisa ter muito conhecimento e muito estudo. Você tem que ter Sim, muita noção de rima, rimas pobres, rimas banais, você precisa evitar. Você tem que ter muito conhecimento de métrica, de estrutura de versos, de oração, né? Você precisa entender separação de sílabas poéticas, versos parnasianos, enfim. Você tem que ter um arcabouço literário, você precisa estudar para que uhum. você enriqueça a sua literatura e consiga passar o conteúdo de maneira mais natural possível. Não é fácil escrever um cordel, não é fácil fazer o fácil. Aham. E você está falando só do estudo da forma, né? Porque o estudo do conteúdo também existe. Você precisa também fazer um estudo da história que você quer contar, né? Sim, Porque claro. mesmo que essa história se aproxime de você, né? Que seja algo que está com você, que faz parte da sua vida, precisa existir um estudo sobre a história disso para poder te dar mais elementos para poder construir também. Então, não é só um estudo da forma, mas também do conteúdo dele, né? Do Exato. cordel. Exatamente. É necessária uma pesquisa, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente procura pesquisar, né? Mas você tem que ter um conhecimento profundo de palavras, tem que ter um léxico gramatical mais abrangente, para que você não fique repetindo ão. Rimar ão é muito fácil, né? Coração, macarrão, feijão, pão. Não é só isso, né? Sair das rimas fáceis, das conjugações verbais a R, ER e R, né? Então, assim, e você precisa ter, para você ter uma ideia, existem mais de 100 tipos, 100 formas de se escrever um cordel. Catalogado muito mais de 100 formas. Olha só. É.
estilos, né? Estilos de escrita de cordel, mais de 100 formas de se escrever. Então, assim, as pessoas acham que escrever o quadrinho é um cordel, né? E, na verdade, não é assim que funciona. É isso. Falando para o pessoal que está assistindo aí, podem fazer perguntas, viu? Podem explorar essa mulher maravilhosa e vamos aproveitar que ela deu esse espaço, esse momento para falar com a gente. E aí, vamos explorar ela fazendo perguntas. Eu queria que tu falasse mais do teu trabalho, do teu projeto, né, Massa. para as pessoas que conhecem já e as que não conhecem começarem a Bom, conhecer. eu saí procurando algumas coisas que eu tinha escrito, alguns cordéis, mas eu não tenho todos aqui em casa. Aí eu achei esses aqui. Esses aqui foram alguns que eu escrevi. Só esse, só isso. Não tem todos, né? Mas o que é que foi mais interessante aqui? A metade aqui é infantil, a outra metade é diversa. E Aham. assim, o que é que eu achei interessante quando eu fui ver, que começou isso de maneira muito natural em mim, é que quando eu percebi que eu era uma mulher dentro de um universo tão machista como o cordel, né? A maioria das pessoas que conhecem o cordel, ou que entendem o minimamente possível do cordel, entendem o cordel representado por um homem, sempre. O cordel sempre é representado por um homem. De preferência que esse homem seja velho e de preferência que ele seja analfabeto. Então, quando você vê uma mulher, já fui questionada várias vezes, em várias feiras literárias, nossa, uma mulher escrevendo cordel. Primeiro espanto, o segundo foi, e você é letrada, minha filha? Oi? E você é letrada? Não O que é, precisaria ser, né? Mas sou, o que é ser letrado, né? E aí, quando né? eu comecei a perceber isso dentro da minha produção, e isso foi inconsciente, hoje é conscientemente mesmo, eu comecei a perceber que mais da metade do que eu produzi, bem mais da metade, foi assumindo o eu poético feminino. Quem escreve o cordel sou eu. Então, inclusive nas minhas histórias infantis, as protagonistas, se há um protagonismo de algum personagem, é um personagem feminino. E isso Uhum. tem aberto muitas brechas bacanas quando eu visito as escolas. As meninas se identificam muito com o livro, né? Porque a literatura clássica ela sempre traz aquela mulher no lugar de subserviência, no lugar da fragilidade, né? Onde ela é necessariamente dependente de um príncipe, de um pai, de um irmão, para Uhum. salvá-la ou para tirá-la daquela condição de fragilidade, né? Para ela ser feliz, ela precisa de uma figura masculina para ser feliz. As minhas personagens não precisam de figuras masculinas para serem felizes. Elas são felizes porque elas são. E só. E isso foi uma coisa muito inconsciente, mas hoje eu já faço conscientemente. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, num cordel encomendado, ou porque eu escrevo por encomenda também, ou num cordel, enfim, que flui de mim, sempre Uhum. flui. A outra metade que não tinha personagem é porque eu não falo de personagem, eu falo de algum acontecimento, eu estou narrando alguma coisa, que não Uhum. necessariamente tenha personagens, né? Mas sempre que eu posso, eu assumo o eu poético feminino, que é aquilo que a gente conversou agora há pouco, de que eu quero falar, eu assumindo o meu lugar de fala. Uhum. Então, dentro dessa perspectiva, a gente começou a perceber, depois que o IFAM reconheceu o cordel como literatura, a gente começou a perceber, eu e alguns amigos, a necessidade de se institucionalizar o movimento de cordel aqui em Pernambuco. Porque a gente sabe que se a gente tiver um CNPJ, a gente consegue mais fomentos, a gente Sim, consegue mais sim. políticas públicas, incentivos privados e públicos para a categoria, né? Para toda a cadeia produtiva do cordel, na verdade. Então, a gente se Uhum. juntou nessa pandemia, no início da pandemia, era uma coisa que a gente vinha conversando desde fevereiro. Quando estourou a pandemia, a gente decidiu que não ia ficar parado. Começamos a fazer reunião pelo Zoom, montamos um estatuto pelo Zoom. Aí, desse estatuto, a gente fez uma assembleia para aprovar o estatuto, convocamos 70 cordelistas. Depois que o estatuto foi aprovado, a gente fez uma assembleia para a eleição da diretoria e aprovamos a diretoria com 75% de mulheres na Olha. diretoria. Né? E aí nasceu a Cordel, que é
uma associação pelo cordel em Pernambuco. Agora, no meio da pandemia, viu? Eu ajudei a fundar, graças a Deus, eu estou dentro dessa articulação, né? Mas a ideia da gente é, pela própria fundação a gente já diz, né? No nosso grupo de estudos era metade de homens e metade de mulheres, e na diretoria 75% são mulheres. O presidente é homem, eu não quis me candidatar, não tenho nenhuma condição, mas assumi um cargo de diretora, né? E assim, os projetos não param. A gente não pode. Sim. A gente precisa aprender a viver com um novo cotidiano. É, Né? o novo normal que estão O chamando, novo né? normal. Pronto, a palavra que eu queria achar era essa. E dentro desse novo normal, as coisas não podem parar. Então, Não. a gente vai lançando projetos e o que eu puder fazer para dar voz às minhas manas, eu farei. Porque eles que lutem, né, bebê? É, né? É um movimento que a gente está vendo das minorias mesmo, né? De articulação e É, de organização. Eu acho que é um momento da gente se organizar e repensar algumas coisas e repensar as lutas, as formas, as outras formas de luta, né? é verdade. E isso é muito importante. Um colega, o José, você já respondeu a maior parte da pergunta dele, mas ele está perguntando se você ainda percebe o preconceito na produção da literatura de cordel, né? Seja machismo, homofobia, como é que você percebe esses preconceitos dentro da literatura de cordel, dentro da produção cordelista, né? Sim, ó, claro, sempre tem, né? Sempre existe. Aqui em Pernambuco, menos, porque eu me formei como cordelista aqui e atuo muito, sou muito atuante, então talvez, eu acho que existe um respeito à história que eu estou construindo dentro do cordel, enfim, não sei. Mas quando eu saio daqui, quando eu saio do meu lugar, da minha casa, quando eu saio do meu ambiente e vou para outros lugares, eu sinto muita resistência. Foi o Zé Manuel que perguntou. Zé Manuel, estou te contar uma história. Para você ter uma ideia, eu estava na Bienal de São Paulo, uma vez, alguns anos atrás, e era a editora que tinha publicado o livro, INEP, ela trabalha muito com literatura de cordel, é uma editora do Ceará, mas que traz, ela sai convocando cordelistas e tal. E aí eu estava lá do lado de Chico Pedrosa, que é um grande recitador, meu Oh, professor Chico maravilhosa. Pedrosa. E aí chegou um Conheço. rapaz do meu lado, um cordelista do meu lado, ele olhou a minha banquinha na frente, assim, de cordéis, pegou um folheto meu, não me disse absolutamente nada, não me dirigiu uma palavra. Ele abriu o cordel com cara de desdém, ele olhou a Não. primeira página, ele leu o primeiro estrofe, ele leu a segunda estrofe, virou a página, leu a terceira, a quarta e fez: você até que é boazinha. Oi. Colocou de volta o cordel e saiu sem me dirigir uma palavra. Aquilo me deixou extremamente chateada e constrangida. Eu estava sozinha, eu estava ao lado de Chico Pedrosa, mas a mulher se fortalece com a palavra de outra mulher e a presença de outra mulher. Sim, sim. Aquilo me travou de um jeito. Zé Manuel me conhece muito bem, ele é gerente, um dos coordenadores do SESC aqui em Pernambuco. Eu sou muito parceira do SESC, graças a Deus. Ele me conhece bem, sabe que eu sou de enfrentar, não sou de levar desaforo para casa, mas nesse dia eu trouxe o desaforo. É, Eu tem, me senti tem a só. hora que a gente dá uma travada, assim, né? E aí houve um momento de recitar, todo mundo faz a lista para poder recitar, né? Aí, Suzana, você recita. A dona da editora, a dona da editora é uma mulher que adora mulheres também, assim, ela é altiva. Ela disse, eu quero você recitando, viu? Eu quero você recitando o dia todo. Mostre para esses cabras, não sei o quê. E aí, quando eu recitei uma poesia, apenas, porque eu fiz a formação tanto na escrita quanto na recitação também, quando eu Uhum. recitei um que começou a juntar gente, que começou a ter audiência, esse mesmo cordelista juntou-se com outros cordelistas para dizer o seguinte: ela está aparecendo demais. Não podemos permitir. E essa foi a pior cena que eu vivi até o momento de machismo nítido, assim, escancarado dentro da literatura de cordel. E aí, depois disso, faz alguns anos, eu decidi que isso jamais vai me acontecer de novo.
É Não triste, permitirei. é triste pensar que um grupo, né, que devia se unir, né, e unir forças, se incomoda com o outro, porque o outro é outra, né? Não é o. Exatamente. E isso reacendeu em mim a necessidade de falar da mulher no cordel, da escrita feminina no cordel, sabe? De incentivar pesquisadoras, sabe? De ajudar na pesquisa científica, de ajudar nas academias, de entrar nos espaços literários, nas bibliotecas comunitárias, sabe? E nas escolas também, para que as crianças se encontrem, olhem para mim e me vejam. Ah, ela tem o cabelo cacheado, ela é gorda que nem eu sou também. E isso quebra muito o paradigma. Na cabeça da criança, a representatividade é tudo. Representatividade, com É isso. certeza. E transforma, né? Transforma a pessoa, a visão de si mesmo, né? Isso na infância é absurdamente importante. A Suzy, ela perguntou como foi a sua experiência de levar o cordel para o trabalho da ação sindical. Ah, maravilhosa. Suzy Rodrigues é a primeira mulher negra a ser presidente de banco privado, funcionária de banco privado, a ser presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, do qual agora eu estou na direção, sou diretora de cultura, a convite de Suzy. E ela enxergou em mim essa coisa da sororidade mesmo, né? Ela enxergou em mim um grande Sim, sim. potencial de luta, me chamou para entrar na luta com ela sem escolher, sem deixar de lado a parte da arte, né? Na verdade, hoje, dentro do sindicato, a gente faz uma atuação muito forte da política com a arte junto, porque a arte é política, sim, é um espaço, é um Sim. campo político, né? E, assim, sempre que eu posso, e mesmo que eu não lembre, ela faz, não, bota uma poesia, faz uma intervenção artística, faz alguma coisa. E Suzy agora está licenciada, acabou de pedir licença, porque deixou à disposição o nome dela para vereadora do Recife, Olha que né? maravilha. Pelo É PT, é necessário. socióloga, mestra em sociologia, fez ciências sociais e fez o mestrado em sociologia. É uma mulher negra, periférica, lutadora, guerreira, é um grande espelho para mim. É Suzy Rodrigues. Obrigada pela pergunta. Aí, por conta de Suzy, ela me pediu, eu escrevi um dos últimos cordéis que eu escrevi, feministas. Querem ouvir? Hum, Vou ficar à Dá tempo, vontade, com Carol? Posso certeza. dizer? Tá, Claro. então eu vou dizer. O mês de março é marcado como o mês da resistência. Da luta e da coragem, da bravura e referência, dia 8 simboliza a mulher em sua essência. Usarei da eloquência e das rimas do cordel para dizer o que eu preciso, a mulher serei fiel. A forma como é tratada é cada vez mais cruel. As tintas desse pincel não podem deixar passar. Se sofremos com o machismo, é preciso alertar os adultos e crianças a aprender a se comportar. Se a piada incomodar, não se cale, desafie. Diante da violência, não se omita, repudie, combata o feminicídio, ao agressor, denuncie. E que essa luta se amplie, ganhe voz e ganhe espaço. Não permita que o racismo cause tanto embaraço. Entenda a sororidade como sendo um grande abraço. E segure no outro braço, fortaleça a corrente. Unidas nós somos fortes, cada vez mais resistentes, somos muitas numa só, mesmo sendo diferentes. A mulher quer simplesmente trabalhar com garantia, ter direitos preservados, ter aposentadoria, defender a previdência, não somos mercadoria. Não há mistério ou magia. Todo mundo é desigual. E dentro dessa diferença, de maneira cordial, a mulher trabalhadora deve ser tratada igual, de maneira natural, tendo leis que a defenda, que preserve sua saúde, que garanta a sua renda, que respeite a sua vida e que a sociedade entenda. É necessária uma agenda de intensa atividade. Não só o 8 de março relata toda a verdade, todo dia é da mulher, de paz e dignidade. Somos gotas de igualdade no oceano da vida, lutando para virar mar
com o suor da nossa lida, e cada gota salgada pelo mar é acolhida. A luta será vencida, é findado o dissabor, as mulheres deste mar formam ondas multicor de respeito, igualdade, resistência e amor. É maravilhosa demais essa mulher, minha gente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, contasse mais um pouquinho da sua história, da sua trajetória como cordelista mesmo, assim, como é que você Como é que criou apareceu? a Suzana Cordelista, né? Foi interessante, porque eu sempre fui muito tímida, muito tímida, nossa, eu era tímida demais. Era curiosa, sempre fui muito curiosa, sempre fui muito atenta, mas muito tímida. E aí, mas sempre divertida, sempre fui engraçada, assim, eu não era antipática, eu só era tímida mesmo. E aí, eu entrei no Banco do Nordeste, hoje eu sou da Caixa, mas eu comecei a trabalhar no Banco do Nordeste, e trabalhava no setor rural do Banco do Nordeste, tive contato com assentamento e tal. E nessa Pois coisa de é. trabalhar. Desculpa te interromper, porque eu não falei também esse seu lado, né? Sim, De trabalhar em banco, esse seu lado que é completamente e é outra coisa. diferente, né? É Outra verdade. coisa, né? Outra Imagina coisa. só esse universo se misturando assim. Para você ver como a gente é Continua. diversa, como a gente é Sim, plural. sim. E aí, dentro desse trabalho, eu trabalhava diretamente com um amigo que é cordelista, o José Honório, pesquisador de cordel, um grande pesquisador e um grande cordelista. E nessas viagens que a gente fazia para os assentamentos, representando o Banco do Nordeste e tal, a gente ia sempre conversando sobre cordel. E aquilo foi me deixando extremamente curiosa, ele me mostrava os cordéis, eu querendo saber, querendo saber, querendo saber. E, como eu disse, sou curiosa demais, né? Mas aquilo me arrebatou de um jeito. A gente costuma dizer que a gente não escolhe o cordel, não escolhe a arte. É a arte quem escolhe a gente. E foi Sim, sim. exatamente isso que aconteceu. O cordel me escolheu. A arte escolhe você e cabe a você decidir se você vai aprimorá-la ou não, né? Uhum. E aí eu comecei a achar interessante e comecei a ter curiosidade como é que aquilo funcionava. Eu sabia que tinha uma ciência ali, mas eu não entendia qual era. E aí comecei a estudar técnicas e tal, até que um belo dia a gente conversando pelo MSN, meu Deus. Nossa. Ave Maria. A gente estava conversando pelo Ontem, M foi ontem. ontem, no Orkut. Aí ele começou a conversar comigo, me provocando em versos. Vamos escrever, Pareia, vamos escrever, vamos escrever. E eu dizia, rapaz, eu não sou cordelista, não. Vamos tentar. Mas, de repente, eu comecei a perceber que eu estava respondendo em versos também. E aí a gente teve um encontro, 4 noites a gente se encontrou. E dessas 4 noites a gente escreveu o primeiro cordel. Olha só como é amarelinho. Meu, que coisa velhinha. Oh, meu Deus, a história que tem. É, e esse primeiro cordel falava justamente sobre a tradição cultural da Mata Norte com a tradição cultural do litoral. Porque eu estudava em Nazaré da Mata. Acho que foi em 2004 que eu escrevi esse cordel, não lembro bem. E aí acabou saindo. O primeiro cordel ele publicou e tal. E do nada, no mesmo período, estava tendo um festival aqui, a Festa do Livro, que tem todo mês de agosto, que é o Festival Recifense de Literatura. Uhum. E eu já gostava muito de poesia, frequentava os saraus poéticos, mas não recitava nada, porque era extremamente tímida. E já tinha umas figurinhas que eu olhava e admirava demais, tipo Miró da Eu Mulibeca. quando te conheci, né? Quando te conheci, ficava ali só É assim, ouvindo e assistindo. E aí ele me inscreveu, rapaz, nesse concurso. Tinha um concurso dentro do festival que era Recitata. Um concurso de Esse recitação. tato, assim, A Recitata, tu lembra? E eu sei que ele me inscreveu e eu fiquei louca. Se eu não sei nem escrever, que dirá recitar? Mas aí eu percebi naquele momento que eu não tinha mais para onde fugir. Se eu queria ser cordelista mesmo, porque eu queria, sabia que eu tinha que enfrentar. Então o cordel me ajudou a vencer a timidez e me abriu portas maravilhosas. Conheci nesse dia, tinha 90 poetas recitando. Cida Pedrosa, Silvana Menezes, Miró da Muribeca, gente, Malungo.
Erickson Luna, meu Deus, só tinha Só um assim, monstro. Oh. só tinha um monstro da poesia. E eu lá, quem é aquela menina, né? Eu sei que nesse final de tudo acabei ficando em quarto lugar no concurso, que para mim foi o primeiro lugar, meu primeiro, assim, o maior prêmio que eu já ganhei até hoje foi na Recitata. Depois desse dia eu não deixei mais de escrever, e aí me empenhei nas oficinas, comecei a fazer oficinas de escrita e oficinas de recitação. Hoje eu dou oficinas, já faz alguns anos Aham. que eu escrevo, né? E faço questão de incentivar quem quer escrever cordel, crianças, adolescentes, jovens, para perpetuar o que é tão nosso, né? Sim, sim. E de lá para É cá não uma, parei mais de escrever. é uma poética, né? É bom. É uma poesia que aproxima muito da gente, principalmente da gente que é do Nordeste, né? É. Aproxima demais. Porque dizem que a gente já fala cantando, né? Dizem, Quem é né? de outro, quem é de Dizem que outro estado, quem é de outro estado faz, meu Deus, você já fala cantando. A gente costuma dizer que fala já metrificado, quando você começa a escrever poesia, você percebe que o nordestino fala cantando realmente, e que sim. essa coisa de falar cantando nada mais é que o ritmo, né? E o ritmo é a métrica, né? É a cadência. E aí a gente já fala metrificado, é só rimar, fica fácil. Vai rimar. Fica fácil, porém nem tanto, né? Exige estudo, um pouquinho de estudo. Precisa de um pouquinho. É Acho verdade. que bom que existe figuras assim, né? Como Uhum. Suzana. Tem uma É, grande poetisa assistindo a gente, Carol. Desculpa te fica à atrapalhar. Tem uma vontade. grande poetisa assistindo a gente, que é Quem Belinha, é? Isabelle Moreira. Ah, Isabelle Moreira, ela tem projetos incríveis. É outra mulher que levanta a bandeira do cordel, sabe? Ela hum, canta, né? Ela tem um livro lindo chamado Cantadores. E Isabelle Moreira, ela é do Sertão do Pajeú. E ela, dentro do Sertão do Pajeú, se tornou uma grande articuladora. É outra menina que venceu o machismo, assim, as fronteiras do machismo. Ela conseguiu quebrar a duras penas, com a poética, com a competência. Ela produz eventos, enfim. Hoje não se fala de poesia do Sertão do Pajeú sem citar essa menina, Isabelle Moreira. que lindo. Belinha, eu sou sua fã, Belinha. Você sabe que eu lhe amo. Eu queria que você, aproveitando, né, falasse dessas outras mulheres, né? Contasse as mulheres que você conheceu, que te inspiraram também em algumas produções, né? Pra Muito gente, as pessoas bacana. que não conhecem as mulheres no cordel começarem a conhecer e buscar, né? Se sentirem É. incentivados a buscar essas mulheres. É muito importante a gente falar isso, porque as portas que me abriram foram muitas delas abertas por mulheres que conquistaram seu espaço antes de mim, né? E que abriram as portas para mim. Então, assim, hoje me emocionei, ó. É porque é uma história bonita mesmo. Tem uma grande escritora chamada Silvana Menezes aqui, que fez parte do grupo que eu participei depois, um grupo de mulheres feministas que trabalhavam uma poética necessariamente de mulheres. A gente tinha o objetivo de espalhar a poesia de mulheres, a escrita de mulheres, Uhum. onde a gente fosse. A gente teve uma ampla circulação no estado e outros estados também. Foi o grupo Vozes Femininas. E esse grupo Vozes Sim. Femininas participava Cida Pedrosa, que também está com seu nome à disposição agora para a Câmara de Vereadores do Recife, pelo PCdoB. Espero também que leve, porque é uma mulher competentíssima, Ave Maria, sou fã Demais, demais. demais. Oxe, Cida Pedrosa, Silvana Menezes, Mariane Bijo e eu. Sim, maravilhosa também, contadora de história Contadora de extraordinária. histórias incríveis, né? E Sim, assim, Silvana coordenava um projeto no Centro de Cultura Luiz Freire chamado Quartas Literárias. Quando eu sim, nem conheço. sonhava, tu conheceu, né? Quando eu nem Conheci. sonhava em escrever ainda, Silvana me chamava. Ela me chamava, sempre me chamava o tempo todo, com cachê. Então você veja, e que incentivo maravilhoso a gente precisa ter, Aham, né? sim.
E aí um dia desse Belinha me falou, achei tão interessante, um festival que a gente participou no dia 8 de março, chamado Canta Mulher, aqui, e ela estava apresentando o palco. E aí eu participei, teve uma volta, um revival do Vozes Femininas, foi incrível. A gente decidiu que ia voltar, recitou, a pandemia estourou, acabou. A gente não Oh, sabe como é que vai ser depois. E aí Belinha tinha falado que a primeira porta que foi aberta para ela aqui no Recife foi aberta por nós. Eu nem lembrava disso. Nós do Vozes Femininas fizemos, Jesus. Fizemos uma conexão entre o Recife e o Pajeú, e a gente chamou um grupo de meninas do Pajeú, que Isabelle estava lá, dentro do grupo que ela fazia parte, e fizemos essa conexão, assim, recitamos juntas e tal, com cachê e tudo mais. E aí ela lembrou dessa coisa das portas abertas. Então, essas mulheres, elas são minhas grandes influências, né? Foi por conta de Mariane Bijo que eu comecei a escrever e virei contadora de histórias. Eu já escrevia cordel infantil, mas virei contadora de histórias por conta de Mariane Bijo. E Mariane Bijo diz que foi por minha causa que ela começou a escrever cordel, porque ela não escrevia. é em rede, né? As pessoas se conectam em rede, né? É a sororidade, né, amiga? Sim, É isso sim. mesmo. E aí Mari começou a frequentar as rodas de poesia, e quando eu não ia, ela ia. Aí a pessoa fazia, ó, recita aqui, Suzana sempre recita essa parte. E ela não veio. Eu estava no banco, sei lá, e Mari recitava. Quando eu ia, ela não ia. A gente se encontrou meses depois, e ela disse que por conta disso, ela começou a escrever cordel e começou a recitar por minha causa. Muito bacana isso, né? E aí ela escreveu o primeiro cordel dela, que eu sou muito fã, que é já um cordel feminista chamado que vê a perspectiva, ele traz à tona para a gente novamente a sociedade matriarcal, Uhum. né? O mundo nascendo a partir do ventre de uma mulher, e com esse cordel ela ganhou a recitata depois, em primeiro lugar. Essas conquistas são muito nossas, né? Sim, sim. Então, dentro da literatura contemporânea eu tenho essa, mas é claro que eu me inspiro demais em outras mulheres. Eu sou fã, apaixonada por Clarice Lispector. Quem não é, né? Cecília Meirelles. Eu gosto de ler a poesia erudita. Em Vozes Femininas a gente viveu isso muito intensamente, mas a gente viveu muito a poesia vivida por mulheres pernambucanas. Então, Uhum. Jerusa Leal, Teresa Tenório, sabe? Cecília Meirelles, Clarice Lispector, já falei, Alina, enfim, tantas mulheres que nos inspiram, né? Marina Colasanto, minha diva maravilhosa, Elisa Lucinda. Elisa Lucinda é maravilhosa. É, Suzana Aline está perguntando como é que você desenvolve a pauta do racismo no cordel. A sua produção tem essas pautas, né? Mas voltada aí, como Tem, é que você desenvolve a pauta do racismo no cordel? tenho também. Eu escrevi, eu tenho um cordel até que eu estava relendo. Como eu disse, esses dias a gente tem feito muita reflexão, né? Com tanta atrocidade que tem acontecendo por conta da cor, né? E eu tenho feito muita reflexão e fui procurar os meus escritos, e eu achei um cordel que eu escrevi sobre a consciência negra, o Dia da Consciência Negra, né? Então, sempre que eu posso, enfio uma poesia aí antirracista na história, antimachista na história. Eu acho que a gente precisa furar essa bolha mesmo e quebrar essa resistência com arte. Claro que a gente tem que ir para a rua, a gente tem que ter um enfrentamento, a gente tem que ter a militância, partidária ou não, mas a militância tem que haver. A gente não pode mais permitir. Mas eu costumo dizer que uma poesia de 1 minuto vale mais do que um discurso de 1 hora, muitas vezes. Sim, muitas vezes. Então essa semana, por exemplo, eu recitei uma poesia de Solano Trindade, coloquei até no Instagram, Sou Negro, que eu adoro. E aí, eu queria dizer outra de Solano, já que está aqui. Pode ser? Fica à vontade. A gente tem 15 minutos. Ave Para Maria, acabar então deixa eu ir rápido. 15 minutos.
Porque hoje é dia dos namorados, então a gente faz tudo junto. Eu digo Solano e digo um poema de amor de Solano Trindade. Pode ser? Pode, fica à vontade. Ele disse assim uma vez. O nome desse poema é Reflexão. Vieste acender o meu fogo poético e minha alma se abriu para as grandes festas. A música de teus poemas faz-me dançar o bailado da primeira mocidade. E eu sinto vontade de não ser sexo, para brincar contigo como criança e brincar de cirandinha com a tua alma. Mas, como sou o sexo, vou assistir a um espetáculo humano, a confecção de bandeiras iguais para seres que parecem diferentes. Maravilhosa, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada novamente Ah, já por passou quase aceitar esse uma hora a nosso gente aqui, convite. tão rápido. Não é? Eu nem sabia, vieram me avisar que faltava 15 minutos. Muito rápido. É, lembrar também que esse momento também a gente pode configurar como um momento de resistência, né? Essas conversas também são momentos de resistência. A gente precisa falar de algum modo, né? Algumas pessoas estão na rua protestando, a gente tem outros modos também de Sim. chegar até as pessoas para falar, né? Falar de algumas pautas que são necessárias ser faladas. E lembrar também que o Falas Plurais continua, né? Esse é só uma das conversas que vão ter durante esse tempo e até enquanto as pessoas aceitarem vir conversar com a gente, né? A próxima vai ser dia 20. A Cíntia perguntou de cordel com criança que ela faz. Criança. Ah, e tem uma última pergunta. A Cíntia, ela ficou curiosa sobre seus cordéis para criança, né? Seus produtos para criança. Você falar um pouquinho para a gente finalizar. Aí eu vou aproveitar enquanto você procura aí falar que dia 20 vai ter outra live, duas mulheres maravilhosas, Aline dose dupla, né? A Aline Nunes e a Aline Almeida vão falar sobre feminismo negro, né? E aí elas vão falar sobre o enfrentamento e resistência, né, do feminismo negro, falar sobre negritude, falar sobre a mulher dentro desse contexto aí. E eu espero que essa galera que esteja assistindo também assista na próxima também, participe tanto quanto participaram agora aqui. E a gente vai esperar, Suzana, finalizar com as suas falas para as crianças. Hã? É para contar um cordel infantil? Ou você conta, você fala sobre os cordéis infantis. Só pode fazer as duas coisas, se for rapidinho, Tudo a gente junto. Vai ser consegue. rápido, né? Eu tenho o primeiro cordel que eu escrevi infantil, ele virou um livro, se chama A Formiga Surfista. E é interessante a história dele, porque eu estava andando com minha sobrinha, ela já tem 17 anos. Na época ela tinha uns 5 anos, eu acho, mais ou menos. Mas ele virou livro há pouco tempo. E a gente estava andando na rua, ela viu uma pocinha de água no chão, eu não vi. Ela disse, olha, tia, que legal. Eu não cheguei nada. Passão Por quê, infantil. meu amor? Por quê? Quando eu olhei para baixo, eu vi que em cima da poça tinha uma folha, em cima da folha tinha uma formiga. E eu continuei sem entender, porque quando a gente cresce, a gente perde o lúdico, a gente perde a magia, nossos olhos eles ficam secos. O olho da criança tem um brilho, tem um prisma que a gente não tem quando a gente cresce. E aí eu disse, eu não estou entendendo o que, meu amor? Ela disse, tia, tá vendo não? Uma formiga surfando. Eu achei aquilo genial, corri para casa. E aí eu escrevi A Formiga Surfista. Eu estou sem um livro aqui, mas a capa é essa. Pela editora Bagaço. E aí depois ele virou livro. Esse aqui também virou livro. Olha que coisa linda. Tá vendo? Tô vendo. E aí, quando as meninas veem na capa essa menininha aí, dizem, essa sou eu. E daí, depois disso, tem muita coisa, gente. Não dá para mostrar tudo, não. Que bom, né? Que tem muita coisa. Alguns aqui... Que bom, né? Alguns cordéis. Porque eu gosto de ter publicações mais trabalhadas, mas não gosto de perder a tradição.
também. Sim, sim. Então, ao mesmo tempo que eu faço assim, que eu faço assim, eu faço assim também, mas eu faço da forma clássica. Aqui dentro tem 5 cordéis, eu peguei histórias clássicas da literatura infantil e fiz releitura e pedi para um amigo fazer essa ilustração maravilhosa, João Oliveira, e Tá coloquei aqui lindo. dentro 5. E aí, nisso, a gente vai trabalhando. E depois disso, Mariane começou a escrever, a contar história para criança e disse, teve um job que ela, sei lá o que aconteceu, ela disse, Suzana, urgente, que ela, a gente é assim, né? Quando ela não pode ir, eu vou, quando eu não posso ir, ela vai, ela minha sube, eu só sube dela. Vai lá e me cobre. Diego já toca, que é meu companheiro. Diego já toca e canta. E tu conta história, vai lá. E daí apareceu, surgiu nesse primeiro encontro da gente, surgiu uma dupla de contação de história. A gente já está junto contando história há mais ou menos há uns 8 anos. Meu filho tinha 3, ele está fazendo 11, então é 8 anos por aí. E aí a gente sai contando história, vamos chamar aqui no Brasil todo, a gente vai contar. E a gente prioriza sempre, Carol, a contação na linguagem do cordel. A literatura de cordel está presente nas contações, então os espetáculos eles são autorais, as músicas são autorais, porque a gente precisa valorizar muito do que é nosso. E a gente nunca encontrou, principalmente para criança é linda, maravilhoso, nenhum tipo de resistência, né? É sempre muito lúdico, muito mágico. Por aí. Né? E a gente pode falar de resistência pelo lúdico também, né? As pessoas tendem a subestimar as crianças, né? Subestimar a inteligência das crianças e, muito pelo contrário, as crianças sabem demais. É verdade. Entendem demais quando a gente fala com elas, né? Elas, às vezes, ensinam mais do que a gente ensina a elas. Esse livro aqui, quem me deu foi outra criança também uma vez. Depois de uma contação de história que eu fiz, ele é filho de uma amiga minha. Aí eu pergunto, também só pergunto uma vez, porque criança é verdadeira, né? Gostou? Se ela disser gostei, é porque gostei. Aí ele olhou para mim e fez, gostei não. Eu disse, por que você não gostou? Eu fiz com tanto carinho. Ele fez, porque faltou mistério, faltou aventura, faltou suspense. Eu fui para casa e fiquei pensando, refletindo no que ele falou, e tinha faltado tudo isso. Faltou mistério, faltou aventura, faltou suspense. Eu sentei e escrevi essa história aqui e mandei para ele, que a passagem Com secreta. todos os elementos. Todos os elementos que ele queria. Eu digo, aqui tem mistério, aqui tem suspense e aqui tem aventura. Mandei para ele, a mãe dele disse que ele fez, tá bonzinho. Mas, no outro dia ele disse, mãe, conta de novo. Ela contou, no outro dia, se conta de novo. Ela ligou para mim faz 1 semana que eu tenho que contar todo santo dia a história da passagem secreta. Para que a criança... É interessante porque a partir das fábulas, a partir das histórias, que eles vencem o medo, que eles resolvem questões internas, que eles amadurecem o intelecto, que eles fortalecem o afeto, né? Que eles trabalham seus conflitos e seus dilemas. Nessa pandemia, por exemplo, o trabalho que Mariane está fazendo de contar história é essencial. Se nós estamos entediados, imagine as crianças. A única coisa que me entristece é que a internet ainda é um produto muito seletivo e a gente não pode estar na casa de todo mundo. Mas imagine se todas as crianças das periferias, das comunidades mais afastadas e tal, tivessem internet, como elas não estariam trabalhando esse emocional através das histórias nessa quarentena, né? Que danos E a gente está... A gente percebe o interesse delas quando a gente vai nesses espaços contar a história, né? Se dar um pouquinho para essas crianças e elas recebem a gente de um jeito que a gente ganha muito junto com elas, né? É verdade. E tá acabando a nossa live. Nosso tempo, a Ah! gente vai ter que encerrar. Já tô botando até o segundo aqui, restante. Um cheiro, Suzana, maravilhosa. Muito obrigada. A Beth Cruz, ela disse que quer mandar para você o cordel que ela fez, inbox, ela vai mandar, vai enviar para você. Eu Perguntou quero, se Beth. pode. Eu tô dizendo que já pode.